Se você quer saber por que a gasolina subiu tanto nas últimas semanas, basta olhar para o Estreito de Hormuz. É uma faixa estreita de água do outro lado do mundo, controlando silenciosamente o destino da economia global. É menor do que o Canal da Mancha. O canal tem cerca de 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. E ainda assim, todos os dias, quase 1 em cada 5 barris de petróleo do mundo passa por ele. 20% do petróleo mundial até agora. Portugal tomou essa passagem nos anos 1500 para controlar o comércio de especiarias e o Império Britânico a protegeu por mais de um século para proteger sua rota para a Índia. Ela já levou os Estados Unidos e o Irã à beira da guerra várias vezes. E hoje, em 2026, estamos realmente lá. Esta é a história de como a via navegável mais estrategicamente importante do mundo, um corredor estreito entre o Irã e a Península Arábica, se tornou o maior ponto de pressão do sistema energético global. Por isso, impérios lutam por ela há milênios. Hoje vivemos as consequências de seu fechamento. Então, se você quer saber toda a história por trás desse corpo d'água fisicamente pequeno, mas extremamente significativo, e como ele afeta o seu dia a dia, especialmente à luz desse conflito contínuo no Irã, bem, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Camp. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Camp. Sou Camp Gagnon e obrigado por se juntar a mim na tenda, onde exploramos semanalmente histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo. Tento entender tudo o que acontece. E hoje não é diferente. Meu Deus, porque se vocês viram o que está acontecendo nas notícias, acho que estamos colocando tropas em solo iraniano. Isso é a coisa mais idiota do mundo, mas de qualquer forma tudo bem. Esse não é um lugar para eu despejar minhas ideias políticas pessoais, sabe? Aqui é onde tentamos aprender e nos tornar pessoas melhores. É o seu podcast. Opa, Christos. Cara, o que você acabou de dizer foi o meu podcast. Sim. Então por que você fica tagarelando o tempo todo nele? Que tal isso? Como você está, Christos? Estou ótimo. Fico feliz em ouvir isso. Me dê mais liberdade. Olha só, agora você está ficando maluco. Ok. Você está tipo, eu ia fazer uma piada política, mas quer saber? Eu pensei, deveríamos simplesmente pecar pelo excesso de tentar ser pessoas melhores e crescer na nossa fé no Senhor. E só, sabe, errar em favor do que é certo. Vocês conhecem o Estreito de Hormuz? Já ouviram falar? Só recentemente. Você vê isso nas notícias. Você fica tipo, o que está acontecendo? Mas eu adoraria saber mais sobre isso. Fico feliz que queira. Está no lugar certo. É fascinante. Antes de começarmos, agradeço muito por ouvir. Sua audiência torna este programa possível. Obrigado por estar aqui. Toda vez que você clica em um episódio ou comenta, isso ajuda o acampamento, mantendo as luzes e a fogueira acesas. Além disso, se você quiser fazer parte do círculo interno, se quiser receber novos episódios todo mês que nunca vão para o público, sabe, para os plebeus aí fora no mundo, se quiser participar de chamadas ao vivo no Zoom comigo e com outros campistas, então, ótima notícia. Nós temos o Patreon. É patreon.com/campiagnon. Esse é o círculo interno. Essa é a fogueira. E é onde todos nós nos reunimos. Então, junte-se a nós por lá e comece a se sentir mais você mesmo. Essa é a melhor forma que posso dizer. Você entra no acampamento e de repente pensa, cara, sabe de uma coisa? Essas pessoas são como eu. É assim que me sinto. Vamos ao Estreito de Hormuz, mas antes de entrarmos na história, precisamos entender o que está acontecendo. Christos, pode mostrar uma imagem do Estreito de Hormuz? Porque eu acho que ver uma imagem realmente ajuda um pouco. Esse estreito basicamente fica na entrada do Golfo Pérsico, que é aquele corpo de água longo e estreito, meio que entre o Irã ao norte e a Península Arábica ao sul. Pense no Golfo Pérsico como uma grande banheira, certo? E o Estreito de Hormuz é o ralo. É a única entrada e a única saída. Acho que você não entra realmente pelo ralo, mas você entendeu o que eu quis dizer, certo? É, você está vendo isso. Tá vendo aquele pequeno estreito ali, aquela curvinha? Aquela curvinha ali é a causa de alguns dos maiores problemas energéticos que o mundo ainda vai enfrentar, e tem sido assim há muito tempo. Cada barril de petróleo, petroleiro ou navio de guerra que entra ou sai do Golfo Pérsico precisa passar por esse estreito. E em seu ponto mais estreito, tem cerca de 34 quilômetros de largura, mais ou menos a distância de Manhattan até o JFK. Não é tão longe, né? As rotas dos petroleiros têm cerca de 3 quilômetros de largura por direção, com mais 3 de faixa de segurança no meio. Quando falamos do gargalo que regula o suprimento global de petróleo, nos referimos a um trecho de cerca de Z quilômetros de largura. Tipo, não é tão largo assim. Mesmo que o canal de água seja grande, se você olhar realmente para as rotas de navegação, é minúsculo. Quero dizer, você poderia atravessar o equivalente em uns 6 minutos.
Além disso, navios enormes passam ali, o que faz parecer ainda menor. Exatamente. E eles precisam de autorizações para as rotas de navegação, todo esse esquema. Tipo, você basicamente consegue ver de uma margem a outra em um dia claro, é só olhar para o outro lado. Você fica tipo, Então, na margem norte está o Irã, especificamente a cidade portuária de Bandar Abbas. E é lá que fica a principal base naval iraniana e o quartel-general da Marinha do IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Na margem sul está Muzandam. Esta é a península de Muzandam, que pertence a Omã. E logo a oeste você tem os Emirados Árabes Unidos. E espalhadas pelo estreito estão várias ilhas. Você tem Qashin, a maior, que pertence ao Irã, assim como a ilha de Hormuz. Esta é a pequena ilha rochosa que dá nome ao estreito. E então você tem Larak. O Irã controla essas ilhas e mantém posições militares dos dois lados das rotas marítimas, o que é muito significativo. E essa realidade geográfica realmente moldou os elementos estratégicos dessa região por muito tempo. O Golfo Pérsico concentra quase metade das reservas mundiais de petróleo, incluindo Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar. Eu não falo Catar, eu sei que a tecnologia diz que é para falar Catar. Catar. Eu cresci falando assim. Apropriação cultural. Olha, eu joguei FIFA e era Catar. Então é assim que eu falo, dou uma incrementada. Catar, Catar. Eu gosto disso. Isso é ótimo. Todo o petróleo desses países exportado por mar precisa passar por Hormuz. Não há outra rota marítima. Transporte aéreo é possível, mas caro. O mar é a única opção e caminho. E embora existam alguns oleodutos terrestres e outras alternativas que podem contornar o estreito, eles só conseguem lidar com uma fração muito pequena do volume de petróleo que precisa ser transportado. E já voltamos a esse ponto em um segundo. Vale notar, pois será importante depois, que o estreito está em águas internacionais e é regido pelo chamado direito de passagem em trânsito. Então, basicamente, isso é meio nerd agora, mas de acordo com o direito marítimo internacional, todos os navios, incluindo navios de guerra, têm o direito de passar livremente, independentemente de os países vizinhos gostarem disso ou não. Os Emirados Árabes Unidos podem estar em conflito com outro país, mas, pelo direito marítimo internacional, deve ser permitida a passagem dos navios dos Emirados Árabes Unidos. Agora, em teoria, nenhum país é dono do estreito, mas na prática, a geografia e o poder militar sempre têm a palavra final. O Império Persa, começando com a dinastia Aquemênida sob Ciro o Grande no século VI, estendeu sua influência até as margens do Golfo. Agora, os persas não eram a potência naval mais forte como os gregos ou os fenícios, mas o alcance do seu império basicamente fazia com que a costa do Golfo caísse dentro da sua esfera de influência. Vou dizer, eles não eram a principal potência naval, pois como você lembra, Cristos na Batalha de Salamina, Xerxes envia sua marinha vai lá lutar contra os gregos. Alguns chamam de Salamina, mas é isso mesmo. Salamina, e eles perdem. As triremes gregas, barcos rápidos, conseguiram contornar e destruir todos os persas. Nós somos os melhores. Enfim, os persas não tinham a marinha mais forte, mas obviamente tinham influência naval. E por causa da geografia deles, aquele estreito basicamente ficava sob a jurisdição deles. Por séculos, aquele estreito foi essencial para antigas rotas comerciais. Na época não era petróleo, mas especiarias, tecidos, metais preciosos, tudo que era essencial para o comércio do mundo conhecido. Agora, o controle do estreito era mais uma consequência da sua dominância regional do que uma prioridade militar ativa. Isso mudaria conforme a importância comercial das vias navegáveis aumentasse. O assentamento comercial que daria nome ao estreito começou no continente próximo a Manab, no século X d.C. Com o tempo, provavelmente devido a invasões e instabilidade no continente, o reino migrou para a ilha de Hormuz, que era, como dissemos antes, uma pequena ilha árida, mas extremamente rica em minerais e ficava bem no meio do estreito. Assim, durante o período medieval, ela se tornou um dos portos mais ricos da região. O reino de Hormuz, como era chamado, prosperou do século XIII ao século XVI. Era um pequeno estado comercial muito rico que dominava o comércio da região e, em vários momentos, basicamente funcionava como um vassalo do Império Persa da época e pagava tributo em troca de autonomia sobre suas rotas comerciais. Marco Polo teria descrito o local como um grande centro comercial ao passar por lá no final dos anos 1200. Então, em 1507, um comandante naval português chamado Afonso de Albuquerque. Sim, esse é literalmente o nome dele, Albuquerque. Ele basicamente chegou a Hormuz, ou a ilha de Hormuz, com uma frota de navios de guerra. Albuquerque já havia conquistado Mascate e Socotorá na campanha de Portugal para dominar as rotas do Oceano Índico.
E ele basicamente reconheceu o que todo estrategista antes e depois dele até hoje reconheceria: quem controlasse Hormuz teria a chave do comércio do Golfo. Então, em 1515, Portugal disse: isso é nosso. E eles estabeleceram uma fortaleza permanente lá, transformando Hormuz basicamente no ponto de estrangulamento, ou como o pilar central do seu Império do Oriente. Então, por mais de um século, os portugueses controlaram o acesso ao Golfo Pérsico e cobravam pedágios e tarifas de cada navio que passava por ali. E eles fizeram isso por muito tempo, até 1622, quando foram expulsos pelo Shah Abbas I, e agora esse era o Shah do Império Persa Safávida. Com o apoio da Companhia Inglesa das Índias Orientais, reconquistaram a ilha. É mais um caso de alinhamento. Os persas e ingleses pensaram em expulsar os portugueses e conseguiram, marcando uma das primeiras grandes parcerias entre Pérsia e Inglaterra. Isso prenunciou um relacionamento que definiria a região por 300 anos. Após os portugueses vieram os britânicos. O interesse da Grã-Bretanha no Golfo Pérsico era essencialmente o mesmo: dinheiro, comércio e controlar a rota para a Índia, joia do Império Britânico. Desde o início dos anos 1800, a Grã-Bretanha assinou vários tratados com pequenos reinos árabes ou sheikados ao longo da costa sul do Golfo. Esses estados hoje são conhecidos como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Kuwait. E esses tratados, coletivamente conhecidos como Sistema Trucial, efetivamente transformaram o sul do Golfo em um protetorado britânico, pode-se dizer. A Grã-Bretanha não colonizou formalmente esses territórios como fez com a Índia, mas controlava sua defesa, política externa e acesso ao mar. Quero dizer, eu só sei disso como um detalhe, mas, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos expulsaram os britânicos e uniram vários emirados. E literalmente formaram esses, diferentes estados ou reinos em um só país. Ao negociar um acordo com os britânicos, porque tecnicamente os britânicos tinham mandato sobre os Emirados Árabes Unidos em grande parte daquela região na época em que descobriram todo o petróleo. A pressão arterial British Petroleum vem da influência britânica na região. Por mais de 150 anos, a Marinha Real Britânica dominou o Golfo Pérsico. A Grã-Bretanha nunca governou formalmente o estreito como um território soberano, mas através de tratados, acordos, subornos, amizade, defesa, supremacia naval e todos esses diferentes mecanismos de influência. Para esses reinos costeiros, era na prática o garante da segurança nessas águas. Esse estreito era vital e um elo essencial na ligação entre Londres e Bombaim. Mas nesse momento não era o corredor de energia mais crítico do mundo porque o petróleo ainda não havia sido descoberto. Mas assim que eles encontram petróleo no subsolo do Oriente Médio, tudo muda, especialmente para o Estreito de Hormuz. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa, pois privacidade não existe mais. Tudo o que você faz online é rastreado e as pessoas podem saber o que você faz. Quero dizer, anúncios direcionados, IA sendo treinada com tudo o que digitamos, seus dados sendo vendidos e repassados para todas essas empresas diferentes. Por isso uso o ExpressVPN e sinceramente deixo a VPN ligada o tempo todo. Isso me faz sentir melhor. Não gosto de saber que tudo que pesquiso ou falo online, inclusive no Instagram, é rastreado e enviado para empresas criarem um perfil meu. Tudo bem. E o ExpressVPN está oferecendo o melhor negócio de todos. Basicamente, o ExpressVPN é usado para proteger o seu tráfego na internet. Além disso, só como uma observação, ele te ajuda a acessar conteúdos em países onde talvez não estejam disponíveis para você. Então, a Netflix nos Estados Unidos é diferente da Netflix na Europa. E com a VPN você pode acessar todos os programas que eles têm por lá. O ExpressVPN também tem alguns recursos novos. Eles têm o Express IA. É um chat de IA criptografado, garantindo privacidade. Nada é armazenado, usado para treinamento ou revisado por humanos. Eu posso realmente dar todas as informações para a IA sem me preocupar que isso vai ser vendido para alguma empresa ou que vai parar nas mãos de alguma corporação privada. Além disso, tem o Express Keys. Isso é um gerenciador de senhas. Assim, você não precisa ficar alternando entre as mesmas 3 senhas que usa para tudo. O Express Keys gerencia todas as suas senhas. E além disso, tem o MailGuard. Isso permite que você se cadastre sem fornecer seu e-mail real, evitando ser inundado por ofertas aleatórias e semelhantes. Você vai receber tudo isso além da melhor VPN do mundo pelo preço de uma assinatura. E é aí que você vai usar o ExpressVPN pelo meu link. É CAMP. Então, se você quer tudo isso, acesse expressvpn.com/camp, isso mesmo, expressvpn.com, use o código promocional CAMP e proteja sua vida digital. Tenha privacidade total na internet. É tudo o que temos. Agora vamos voltar ao programa.
Então, em 1908, um explorador britânico chamado William Knox Darcy encontrou petróleo no sudoeste da Pérsia, que é novamente o atual Irã. Foi a primeira grande descoberta de petróleo no Oriente Médio, transformando a região, a economia global e a importância estratégica dessa via marítima. Isso mudou de formas que ninguém poderia imaginar. A descoberta levou à criação da Companhia Anglo-Persa de Petróleo, que depois virou a Pressão Arterial, e em 1913 o governo britânico assumiu o controle acionário da empresa, e a Marinha Real começou a converter sua frota para o uso de petróleo em vez de carvão. Essa decisão fez do Golfo Pérsico um dos corpos d'água mais estratégicos do mundo, quase da noite para o dia, pois a capacidade militar da Grã-Bretanha agora dependia diretamente do fornecimento contínuo de petróleo do Golfo via Estreito de Hormuz. E então as descobertas continuaram acontecendo. Bahrein, em 1932. Arábia Saudita e Kuwait, em 1938. Catar, em 1940. Abu Dhabi, em 58. Um a um, os estados ao redor do Golfo Pérsico acabaram tendo sob seus territórios bilhões de dólares em petróleo bruto e gás natural. E em meados do século XX, a região do Golfo Pérsico continha mais reservas comprovadas de petróleo do que qualquer outro lugar do planeta. Literalmente, o petróleo do mundo inteiro é encontrado nesses poucos países. Se quisesse transportá-lo, era preciso cruzar o Estreito de Hormuz. Assim podia ter o petróleo ou controlar a passagem e lucrar com isso. Os números agora são quase incompreensíveis. No início dos anos 2000, cerca de 17 a 21 milhões de barris de petróleo transitavam pelo estreito todos os dias, aproximadamente 20 a 21% do consumo total de petróleo do mundo. Grande parte do gás natural liquefeito vendido no mundo também cruzava esse corredor. Algumas estimativas colocam o valor anual da carga que transita pelo Estreito de Hormuz em 1,8 trilhão. Isso mesmo, Conté. Ouviu, Cris? Trilhão? Contei. Isso é quase o que você recebe. Loucura. O cenário político mudou e, em 1971, a Grã-Bretanha deixou formalmente o Golfo Pérsico e basicamente encerra seu papel de mais de 150 anos como responsável pela segurança da região e, de certa forma, como fator de estabilidade nas vias navegáveis e na região em geral. Esses pequenos reinos da costa sul se uniram e formaram os Emirados Árabes Unidos. O vácuo de poder deixado pela saída da Grã-Bretanha foi ocupado principalmente por dois pesos pesados regionais. Então você tem o Irã sob o Shah e, claro, a Arábia Saudita, com os Estados Unidos cada vez mais presentes nos bastidores. Sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã era o principal aliado dos Estados Unidos no Golfo, atuando como o policial escolhido por Washington para a região. O Shah investiu muito nas forças armadas, comprou grandes quantidades de armas dos Estados Unidos e posicionou o Irã como potência dominante na margem norte do estreito. A Revolução Iraniana derrubou o Shah e trouxe o Ayatollah Ruhollah Khomeini ao poder, transformando o Irã do melhor amigo dos Estados Unidos na região para um dos seus mais ferrenhos adversários, praticamente da noite para o dia. E, de repente, o fato de o Irã estar localizado na margem norte do corredor de petróleo mais crítico do mundo deixou de ser uma grande vantagem e um ativo estratégico para os Estados Unidos para se tornar um pesadelo estratégico. Agora, o primeiro grande teste do Estreito de Hormuz na era moderna realmente acontece durante a Guerra Irã-Iraque, que vai de 1980 a 1988. É um dos conflitos mais mortais do século XX, mas muitos nos Estados Unidos pouco falam sobre ele, pois ambos os lados eram vistos como adversários dos Estados Unidos. E o conflito não se encaixava no que ocorria na Guerra Fria. A guerra realmente começa quando o Iraque de Saddam Hussein invade o Irã em setembro de 1980, esperando explorar o caos da revolução que aconteceu no ano anterior. E o que Saddam esperava que fosse uma vitória rápida se transformou em uma guerra sangrenta e arrastada de 8 anos, que matou algo entre 500 mil e mais de 1 milhão de pessoas. As fronteiras permaneceram as mesmas. Os Estados Unidos discretamente ajudaram Saddam, vendo o Irã como ameaça existencial e apoiando o Iraque como aliado por procuração contra o Irã. Em 1984, a guerra já havia alcançado o Golfo Pérsico, dando origem à Guerra dos Petroleiros. Agora, o Iraque, tentando sufocar a economia do Irã, começou a atacar petroleiros iranianos e instalações de petróleo na ilha de Karg. Esse é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. O Irã retaliou, atacando petroleiros que levavam petróleo do Kuwait e Arábia Saudita, aliados do Iraque. De repente, a rota marítima de petróleo mais movimentada do mundo se tornou uma zona de guerra, e entre 1984 e 88 mais de 400 navios foram atacados no Golfo Pérsico. E como resultado, as taxas de seguro estavam disparando.
Os preços do petróleo estavam oscilando drasticamente. O mundo experimentou pela primeira vez o impacto da ameaça ou interrupção do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos responderam com a Operação Ernest Will, em 87, a maior operação de comboio naval desde a Segunda Guerra Mundial. Ela apenas escoltou petroleiros do Kuwait com bandeira americana no Golfo e deixou claro que Washington via a passagem livre pelo Estreito de Hormuz como interesse vital de segurança nacional pelo qual lutaria. A América disse: olha, nós precisamos desse petróleo e não nos importamos com o que for preciso para garantir que essas pessoas passem. Vamos colocar todos os nossos rapazes nisso. E é assim que vamos garantir que o nosso povo e o mundo tenham o petróleo de que precisam. O ápice ocorreu em 18 de abril de 1988 com a Operação Louva a Deus, a maior batalha naval americana desde a Segunda Guerra Mundial. Depois que o navio americano, o USS Samuel B. Roberts, atingiu uma mina iraniana, os Estados Unidos lançaram um ataque coordenado contra alvos navais e plataformas de petróleo iranianas. Basicamente, em um único dia, a Marinha dos Estados Unidos afundou ou danificou 6 navios de guerra iranianos e destruiu 2 plataformas de petróleo. Mais uma vez, bilhões de dólares em destruição para os iranianos. A Marinha do Irã foi devastada, mas o país aprendeu uma lição com essa operação. Não era a lição que Washington queria que aprendessem. O Irã não concluiu que ameaçar o estreito era inútil ou uma má decisão. Em vez disso, concluiu que precisava de uma estratégia diferente, uma que não envolvesse tentar igualar os Estados Unidos em poder militar, mas sim aproveitar a própria geografia do estreito. Uma estratégia baseada em guerra assimétrica, minas, pequenos barcos de ataque rápido, mísseis antinávio baseados em terra e, basicamente, a ameaça constante de simplesmente tornar o estreito perigoso demais para a navegação comercial. Se sabem que os Estados Unidos precisam do estreito aberto, criar instabilidade já é uma arma. Essa mudança estratégica definiria as próximas 4 décadas. Então, depois que a guerra Irã-Iraque terminou em 1988, o Estreito de Hormuz entrou em um equilíbrio tenso, mas na maior parte do tempo estável. A 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, sediada no Bahrein, manteve presença permanente no Golfo. O Irã reestruturou suas forças armadas não para igualar os Estados Unidos convencionalmente, mas para criar o que os estrategistas chamam de capacidade de anti-acesso e negação de área. Basicamente dizendo que, olha, nós vamos ameaçar a navegação no estreito se vocês mexerem com a gente. Vale a pena entender a lógica do Irã aqui. Para o Irã, isso não era mera agressão, mas dissuasão. Se pudesse ameaçar ou fechar o estreito de forma crível, teria poder de barganha. E essa é uma forma de impor custos a qualquer país que tente sufocar sua economia, seja por meio de sanções, pressão militar ou qualquer outro meio. O estreito não é só arma de último recurso, mas uma das principais fichas de negociação do Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, virou o principal instrumento dessa estratégia. Sua marinha difere da marinha regular do Irã. Ela usa centenas de barcos de ataque rápido armados com foguetes ou mísseis espalhados pela ilha e pela costa de Hormuz. Analistas estimam que o Irã acumulou milhares de minas navais, basicamente explosivos baratos e devastadoramente eficazes que eles simplesmente deixam flutuar na água. O Irã desenvolveu mísseis de cruzeiro antinávio e balísticos que podem atingir embarcações no estreito a partir de lançadores terrestres ocultos e móveis. E, como resultado, eles estavam criando uma maneira barata de controlar todo o estreito porque sabiam que junto à sua costa ficava, de certa forma, o principal corredor que controlava a economia global. A ideia era simples e elegante. O Irã não venceria os Estados Unidos, mas também não precisava. Ele só precisa tornar o estreito tão perigoso que as seguradoras se recusem a cobrir os petroleiros na hidrovia. Se você é uma companhia de seguros, por que diria para um navio: sim, vocês podem passar por ali, mas podemos perder bilhões de dólares em petróleo porque vocês podem bater em uma mina? Ninguém vai aceitar isso. Se os navios não tiverem seguro, ninguém vai querer enviar produtos com risco de serem destruídos. Por isso, quem envia não quer assumir esse risco. As empresas privadas, no caso. As seguradoras não querem cobrir isso. Então, só de criar instabilidade, tudo isso se torna inútil. Em um mundo de comércio marítimo, não é preciso fechar fisicamente a via navegável. Basta torná-la turbulenta o suficiente, colocar pressão e tensão suficientes para forçá-los a atender às suas necessidades, fazer um acordo ou deixar você em paz. A ameaça ficou explícita nas tensões de 2011 e 2012 sobre o programa nuclear do Irã. Com o aumento das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, autoridades iranianas, como o Ayatollah Ali Khomeini e líderes do Guarda Revolucionária Islâmica, ameaçaram várias vezes fechar o estreito em retaliação.
O Irã realizou exercícios navais perto de Hormuz, praticando a colocação de minas e táticas de enxame de pequenos barcos. E a mensagem é muito clara. Vocês nos afetam economicamente, tentam nos impor sanções e nos pressionar, então cortaremos o petróleo do mundo. No fim, o Irã recuou, pois as consequências econômicas devastariam suas exportações de petróleo por Hormuz. É uma situação de destruição mútua assegurada. Mas então veio 2019 e as coisas passaram de ameaças para ações. Uma série de ataques a petroleiros ocorreu no Golfo de Omã, logo fora do estreito. Navios comerciais foram danificados por minas que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, foram colocadas pela Guarda Revolucionária Islâmica e seus agentes. E o Irã negou, disseram que não tinham envolvimento. O Irã derrubou um drone de vigilância americano, RQ-4 Global Hawk. Os Estados Unidos quase lançaram um ataque retaliatório antes de Trump cancelar a operação. Em julho de 2019, o Irã apreendeu o petroleiro com bandeira britânica Stena Impero, um ato direto de interdição marítima, basicamente algo que causa um grande impacto em toda a indústria de navegação. As taxas de seguro disparam. Algumas empresas redirecionam rotas ao redor da África, pois é mais fácil, mesmo levando mais tempo, do que arriscar o estreito e ter a carga apreendida. E durante tudo isso, um padrão básico ainda se mantém. O Irã ameaçava ou assediava a navegação. Os Estados Unidos e seus aliados reforçavam sua presença naval. As tensões meio que diminuíam e, eventualmente, a situação voltava ao normal. E por décadas o consenso entre os analistas de defesa era que o Irã nunca fecharia realmente o estreito, porque fazer isso seria um ato de autossabotagem tremendo. As exportações de petróleo do Irã também dependem dessa rota, então eles não fariam isso. E o consenso estava certo. Eles ameaçaram fechar várias vezes e não fizeram isso até agora, março de 2026. Antes de continuar, aviso que os eventos que vou mencionar ainda estão ocorrendo. Quando isso for publicado, pode já estar diferente. Vamos ficar com o que foi amplamente noticiado, mas a situação é instável e difícil de entender. Como dizem Cristos, a primeira vítima da guerra é a esperança. A verdade. Vamos lá. Ah, cara, você quase acertou. Gostei do seu palpite, tipo o balanço. Mandou bem. Eu gosto disso. Então, o que alguns analistas estão começando a descrever como um conflito regional ainda não é uma guerra. Você não pode chamar de guerra, mesmo que estejamos colocando tropas em solo. É um conflito. Mas está escalando rapidamente e seguindo uma série de confrontos entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, que já vinham se acumulando há anos. Os detalhes de como a guerra começou são complexos e serão tema de outro episódio futuramente. Os principais eventos ocorreram em março de 2026, quando o Irã parece ter tomado as medidas debatidas por estrategistas há décadas. Segundo rastreadores de navios e relatórios de inteligência, o Irã passou a bloquear na prática o trânsito comercial no Estreito de Hormuz. Neste ponto do episódio, você já deve entender as implicações. Quero dizer, estamos falando de uma via marítima que vem sendo controlada de alguma forma há 2000 anos por causa da sua importância, e quase nunca ela teve a possibilidade de ser fechada ou foi tão valiosa assim. Mas olhe para nós agora, não se trata de um único ato dramático, certo? Segundo várias reportagens iniciais, o ocorrido foi uma combinação de colocação de minas e explosivos na água, uso de mísseis antinávio e enxames de pequenos barcos patrulhando as rotas de navegação. E avisos claros de Teherã, capital do Irã, de que qualquer embarcação que cruzasse o estreito o faria por sua conta e risco. Alguns petroleiros escoltados por militares continuaram passando de forma limitada, mas para a maioria dos operadores comerciais, o estreito virou uma zona proibida, apesar de não haver confirmação independente de fechamento total. Porém, não é necessário fechá-lo completamente. Eles não têm portão ou ponte levadiça. Basta tornar a situação volátil para que seguradoras e transportadoras privadas não queiram usar o local. Seguradoras de transporte comercial responderam de imediato. De acordo com os primeiros relatos, a Lloyd's de Londres e outras grandes seguradoras marítimas ou suspenderam a cobertura para embarcações que transitam pelo Golfo, ou colocaram um prêmio de risco de guerra tão alto que o trânsito se tornou, você sabe, inviável. Para colocar isso em termos simples, basicamente, em incidentes anteriores no Estreito de Hormuz, essas companhias de seguro aplicaram prêmios de risco de guerra que aumentaram 10 vezes em 48 horas. Então, quando o seu seguro custa mais do que o valor da carga, você simplesmente não pode navegar. Não faz sentido. Se você tem uma carga no valor de $1 bilhão, mas o seguro custa 1,5 bilhão, você vai perder $500 milhão. Se os efeitos continuarem, serão impressionantes. Os preços globais do petróleo subiram muito. Eu notaria isso no meu carro, pois a gasolina está caríssima. Relatos iniciais apontam níveis não vistos desde o embargo do petróleo de 1973.
Os mercados de ações ao redor do mundo estão despencando. Países como Japão, Coreia do Sul, Índia e China, que dependem das importações de petróleo do Golfo, enfrentam risco de graves faltas de energia. Relatórios indicam que refinarias japonesas reduziram operações e plantas petroquímicas sul-coreanas buscam fontes alternativas de suprimento. Os preços do gás natural europeu disparam, já que os embarques de GNL, gás natural liquefeito do Catar, o maior exportador mundial de GNL, cuja grande maioria dos embarques passa pelo estreito, foram interrompidos. Ei, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso conversar com os caras, certo? Se você for mulher, pode pular pra frente. Eu realmente não me importo. Mas quero falar sobre algo muito desmoralizante que pode acontecer. Você está no banheiro escovando os dentes. Você olha para o espelho e de repente percebe: minha testa parece maior do que antes. Homens não ficam carecas de um dia para o outro, certo, Cristos? Enfim, é sorrateiro, sabe? É tipo, tudo bem, a iluminação aqui está meio estranha. E aí você pensa, acabei de tomar banho, então é claro. Você entende o que quero dizer? Ou talvez meu barbeiro só tenha recuado a linha do cabelo. Aí, um dia, alguém te marca numa foto e você pensa, o que houve? O pior é que a maioria dos caras nem sabem o que realmente funciona. Tem uma infinidade de óleos e outras coisas, como poções na internet que prometem ajudar. Mas a realidade é que existem ingredientes confiáveis, aprovados por médicos que são usados há décadas. Sério, eles foram estudados por anos. E é por isso que muitos caras estão usando a Hims, certo? A Hims facilita o tratamento personalizado para a queda de cabelo online. Não é preciso ir ao médico, sair do trabalho ou atravessar a cidade. Você não precisa ficar sentado numa sala de espera pensando, bom, todo mundo sabe por que eu estou aqui. Sabe como é? Com a Hims, você tem acesso a tratamentos prescritos para queda de cabelo, com ingredientes que realmente funcionam, como finasterida, minoxidil, os produtos de verdade que realmente vão ajudar na sua queda de cabelo. Esses são ingredientes clinicamente estudados que podem parar a queda de cabelo e até fazer o cabelo crescer de novo em apenas 3 a 6 meses. Então, é incrível. E o melhor de tudo é que é 100% online. Você, literalmente, só precisa acessar o site, fazer uma pequena consulta, explicar sua situação e um profissional de saúde licenciado vai analisar. E se você se qualificar, eles enviam os tratamentos diretamente para a sua casa. Sem taxas ou custos surpresa, não custa caro e você recebe um tratamento personalizado conforme seus objetivos. Então, para ter acesso online simples a um cuidado personalizado e acessível para queda de cabelo, perda de peso e muito mais, acesse hims.com/camp. Isso mesmo, hims.com/camp para sua consulta online gratuita, hims.com/camp. Os produtos destacados incluem medicamentos manipulados que a FDA não aprova nem verifica quanto à segurança, eficácia ou qualidade. Exigem receita médica. Acesse o site para detalhes, restrições e informações de segurança. Os resultados individuais podem variar com base em estudos de minoxidil tópico e oral e finasterida. Agora, vamos ao programa. Agora, não é só sobre preços do petróleo e mercados de ações. As pessoas que vivem nas margens do estreito, como iranianos, omanitas, emiradenses e comunidades costeiras que dependem da pesca e do comércio, também ficam no meio desse conflito. A militarização dessas águas ameaça a pesca e as minas vão ameaçar as comunidades que vivem lá. E isso aumenta o risco de vazamentos de óleo de petroleiros que são danificados e realmente só atrapalha a vida diária de milhões de pessoas que literalmente não tem nada a ver com nada disso. E o custo humano, basicamente. Nunca vira manchete porque, como você sabe, ninguém se importa com a pessoa comum, de classe média ou baixa, afetada por esses conflitos e que não tem voz ou relação com isso. Elas são deixadas de lado. Os Estados Unidos e forças navais aliadas trabalham para limpar minas e criar corredores seguros, mas o grande volume de minas do Irã e a estreiteza do estreito tornam o desafio enorme. Fechar o estreito prejudica o próprio Irã, por isso eles não o fecham há tanto tempo. As próprias exportações de petróleo do Irã passam pelo mesmo canal, e um fechamento prolongado devastaria uma economia já castigada por sanções. E é por isso que países como Omã e Catar, ambos mantendo canais diplomáticos com o Irã, estariam tentando mediar esse conflito. A China, que intermediou a inesperada reaproximação diplomática entre Arábia Saudita e Irã em 2023, também tem grandes interesses aqui, sendo o maior importador de petróleo do mundo. Outro detalhe que torna a situação muito mais complicada. O Irã não tem uma marinha, ele tem duas. Há a Marinha Regular Artesh, que opera normalmente, e a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, que age de forma independente. Ela tem sua própria doutrina, sua própria cadeia de comando, seus próprios interesses institucionais. Mesmo que a liderança de Teherã queira reduzir a tensão, o governo iraniano acredita que pode encontrar uma forma de fazer isso funcionar.
A Marinha da Guarda Revolucionária e seus comandantes podem simplesmente recusar. E esse é um fator complicador que torna a situação ainda mais difícil de prever e ainda mais difícil de negociar. Aqui está o cálculo estratégico que todo mundo está tentando entender. Os Estados Unidos quase certamente têm capacidade militar para forçar a abertura do estreito, mas fazer isso provavelmente exigiria atacar alvos no interior do Irã. Baterias de mísseis, bases navais, centros de comando, generais de alto escalão, coisas desse tipo, e fazer isso arriscaria uma escalada dramática. Mesmo que o estreito fosse reaberto à força, levaria semanas ou meses para remover as minas, restabelecer a cobertura de seguros comerciais e reconstruir a confiança da indústria global de navegação. A resposta naval ocidental não é apenas uma ação isolada dos Estados Unidos. Esta é uma força marítima combinada, uma coalizão de 34 nações com sede no Bahrein, junto com a 5ª Frota dos Estados Unidos, e ela tem coordenado operações de desminagem e escolta durante todo o conflito. Mas o grande volume de ameaças nessa passagem tão estreita torna isso um desafio enorme. Então aqui vai um número que coloca as coisas em perspectiva. Se o Estreito de Hormuz tiver o tráfego comercial interrompido por 30 dias, cerca de 600 milhões de barris de petróleo serão retidos dos mercados globais. Isso equivale a centenas de bilhões de dólares em energia que não chegam a quem precisa. Enquanto isso, a China tem se protegido discretamente contra esse cenário, investindo em portos paquistaneses e omanenses, especificamente em Gwadar e Dukm, como parte de sua iniciativa Cinturão e Rota. Visam criar rotas alternativas para importar energia contornando o Estreito de Hormuz devido ao risco de volatilidade. Assim, esses investimentos agora parecem bem menos teóricos. Cada dia em que o estreito permanece com o comércio interrompido, a economia sangra. O Estreito de Hormuz não é o único gargalo da economia global. O Canal de Suez, o Estreito de Malaca, o Canal do Panamá e o Bab el-Mandeb, o Ben, o Estreito de Ben, na entrada do Mar Vermelho, todos esses são passagens estreitas pelas quais enormes volumes do comércio global precisam passar. E em 2021, o mundo recebeu um lembrete dessa vulnerabilidade quando o navio porta-containers Ever Given encalhou no Canal de Suez. Ele bloqueou uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo por 6 dias, causando prejuízo estimado de 9,6 bilhões de dólares diários em comércio interrompido. Você lembra quando o navio ficou preso? Pense nisso. Isso é basicamente 10 bilhões de dólares por dia durante 6 dias, 60 bilhões só naquela semana. Isso não está acontecendo no vácuo. Em 2024 e 2025, militantes Houthis no Iêmen estavam atacando navios comerciais no Bab el-Mandeb, a passagem estreita basicamente do outro lado, no extremo sul do Mar Vermelho, que conecta ao Canal de Suez. Esses ataques obrigaram grandes empresas de navegação a desviar a rota pela África, acrescentando semanas de viagem e elevando os custos e repassando isso ao consumidor. A indústria de seguros já estava em alerta pela crise no Mar Vermelho quando a situação em Hormuz piorou, fazendo com que o sistema global de navegação enfrentasse 2 grandes crises em pontos estratégicos simultaneamente, algo inédito. Você tem essa questão do seguro junto com uma questão militar que deixa todo mundo instável. Quando as coisas estão instáveis, os mercados ficam instáveis. A produção de petróleo e o sistema energético ficarão instáveis e quem paga por isso é você. Mas Hormuz é diferente de todos esses e talvez ainda mais importante por um motivo: não existe alternativa. Se o canal de Suez for bloqueado, navios podem contornar o Cabo da Boa Esperança. E é mais longo e mais caro, mas funciona. Se o canal do Panamá estiver congestionado, existem outras opções. Mas o Estreito de Hormuz, se for fechado, cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo fica preso dentro do Golfo Pérsico, sem realmente ter como sair. Claro, novamente, existem aqueles oleodutos em terra, mas simplesmente não são eficazes para a quantidade de petróleo. Existem alternativas. A Arábia Saudita possui o oleoduto leste-oeste, capaz de levar 5 milhões de barris por dia ao Mar Vermelho, contornando Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos concluíram em 2012 um oleoduto capaz de transportar cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia até o Golfo de Omã, contornando o estreito. O Iraque possui oleodutos pela Turquia, mas talvez essas opções transportem só 6 ou 7 barris por dia. Não ria, Chris. Foi uma piada ruim. Eles só transportam cerca de 6 ou 7 milhões de barris por dia no máximo, 1/3 do fluxo normal pelo estreito. E eles não ajudam em nada os navios de GNL que transportam gás natural liquefeito do Catar e de outros países que não têm nenhuma alternativa de oleoduto, e é aí que está a verdadeira vulnerabilidade. A economia global atual foi construída com base na suposição de que esses pontos de estrangulamento sempre permaneceriam abertos, pois todos precisam deles.
e décadas de globalização, e você sabe, essas cadeias de suprimentos e a concentração de recursos energéticos, e um punhado de regiões conectadas ao mundo por uma via navegável pequena e estreita, criou esse sistema extraordinariamente eficiente, mas também frágil. O Estreito de Hormuz é o ponto crítico de falha de que ninguém quer falar, e sua maior ameaça é a assimetria. O Irã não é realmente uma superpotência global como os Estados Unidos, a Rússia ou a China. Sua economia foi abalada por décadas de sanções. Seu exército convencional não rivaliza com os Estados Unidos ou alguns rivais regionais. Mas, por causa das circunstâncias geográficas, porque o Irã está localizado na margem norte de um estreito de 21 milhas, por onde passa um quinto do petróleo mundial. Por coincidência, ele tem uma influência desproporcional ao seu poder real. Eles não precisam fechá-lo ou enfrentar a marinha americana, só causar uma interrupção. E a capacidade de ameaçar Hormuz é o ativo estratégico mais poderoso que o Irã possui. É mais poderoso do que os programas de mísseis, mais relevante do que qualquer ambição nuclear. Se eles só conseguirem pressionar e causar tensão, as rachaduras vão aparecer, pois isso realmente afeta quem assiste em casa. Porque se você tiver que gastar tipo 1,5% ou 1,5 vezes mais dinheiro para encher o tanque do seu carro, você vai pensar, ei, que guerra é essa? Por que estamos fazendo isso? Qual o sentido? Essa é uma carta que o Irã pode usar e o mundo todo precisa levar a sério. Do ponto de vista iraniano, esse é o objetivo. Um país que não iguala adversários de forma convencional usa a geografia para equilibrar o jogo. Se o Irã enfrentar uma grande ameaça e achar que a mudança de regime é iminente, usará todos os recursos possíveis. O que significa para a economia global ter uma vulnerabilidade crítica que nunca pode ser totalmente eliminada? Você pode construir oleodutos, posicionar porta-aviões e desenvolver fontes alternativas de energia para ajudar um pouco. Mas enquanto o mundo depender do petróleo, especificamente do petróleo do Golfo Pérsico, e enquanto a geografia determinar que a maior parte dele precise passar por esse pequeno corredor, no meio de todos esses estados hostis, o Estreito de Hormuz continuará sendo o que tem sido por milhares de anos. Um ponto de pressão, uma faísca. Quero dizer, isso só serve como um lembrete de que o mundo moderno não é nem de longe tão resiliente quanto eu gostaria de acreditar que é. Agora, essa história sobre o Estreito de Hormuz é, de certa forma, a própria história da relação dos humanos com a geografia. Eu sou muito fã de geografia. Eu me consideraria, as pessoas usam esse termo, mas tipo um determinista geográfico. Basicamente, a forma como eu vejo a geopolítica é que o governo é o jogador e a sua geografia são as cartas que você recebe. Agora, você realmente não pode controlar as cartas que recebe. Às vezes, se tiver coragem, pode buscar novas cartas. Na verdade, sua habilidade de jogar depende das cartas que possui. Você pode tomar decisões, mas está limitado pelo número de portos, recursos naturais, influências sobre outros países e rotas comerciais. Então, por milênios, impérios surgiram e caíram às margens do Golfo Pérsico, e todos eles tiveram que lidar com essa passagem estreita de água em sua foz. Os persas, portugueses, britânicos, americanos, todos reconheceram a mesma coisa, que controlar o estreito significava controlar o fluxo de riqueza e poder por uma das regiões mais ricas em recursos do planeta. Agora, o que mudou a escala? Então, quando Afonso de Albuquerque, que com certeza não é o nome dele, parece até um nome falso de um cara do Novo México. Deve ter pegado o caminho errado em algum lugar. Com certeza, né? Então, esse cara basicamente construiu sua fortaleza na ilha de Hormuz em 1515 e estava controlando o comércio de especiarias. E aí os britânicos aparecem, patrulham o estreito durante o século XIX e protegem sua rota para a Índia. E hoje, o que passa por Hormuz não são especiarias ou diamantes da Índia, é a força vital de toda a economia industrial global. E a crise de 2026 é uma demonstração em tempo real de como o mundo moderno depende do fluxo ininterrupto de energia por uma via marítima que a maioria das pessoas provavelmente nem conseguiria localizar em um mapa. Provavelmente chegará um dia em que a dependência mundial do petróleo ou combustíveis fósseis vai diminuir, e o Estreito de Hormuz não será mais vital estrategicamente que o de Magalhães. Mas isso não acontecerá hoje nem nas próximas décadas. Até lá, permanece essa faixa de 21 milhas entre Irã e Omã. Vai continuar sendo o que sempre foi, um dos pontos geográficos mais importantes do planeta.
Um local onde a lógica dos antigos impérios e pontos de estrangulamento se choca com a atual dependência global de energia. E onde o destino dos preços da gasolina em Ohio ou na Flórida, ou de uma fábrica em Guangzhou ou Shenzhen, ou onde quer que você esteja no planeta, é decidido por correntes e linhas costeiras. E pelos cálculos dos impérios que querem um pedaço desse pequeno trecho de água. E isso, senhoras e senhores, é uma breve história resumida do Estreito de Hormuz e por que ele é tão vital hoje. Eu realmente acho que um dos livros mais impactantes que já li na minha vida é um livro chamado Prisioneiros da Geografia, desse cara chamado Tim Marshall. É simplesmente um excelente livro que basicamente adota essa visão determinista geográfica do mundo e diz: olha, vamos analisar a geografia de cada país e como isso afeta a sua política externa, como são os cidadãos e todas essas coisas. Quero dizer, tem muita coisa assim, sabe? Tipo os Estados Unidos. O fato de o Sul ser mais cristão é por causa de depósitos fósseis de 1 milhão de anos atrás, porque isso cria um solo mais fértil. E aí isso leva ao tráfico de escravos, e isso leva ao cristianismo e por aí vai. É como se você pudesse ver um efeito borboleta de milhões de anos atrás. É tipo, olha, por causa da Pangeia, de repente essa região é assim. É simplesmente louco. Então, acho que esse livro foi fundamental para mim porque me ajuda a entender, tipo, caramba, se você consegue controlar as rotas marítimas e a geografia que você tem, ter um porto de águas quentes, ter um porto de águas profundas, ter um rio, vai afetar enormemente o quão ousado você pode ser como país militarmente, geopoliticamente, que tipo de pressão você pode colocar nos países vizinhos. É fascinante, e o Estreito de Hormuz também. Dá para entender por que tantos querem controlá-lo. Para o Irã é interessante pois não precisam enfrentar diretamente os Estados Unidos. Eles só precisam ser loucos o suficiente para estarem dispostos a fechar aquilo e tornar tudo tão volátil, deixar o bloqueio tão intenso que acabam fazendo exatamente isso. Não sei, Cristos, você aprendeu alguma coisa? A Inglaterra perdendo todos esses territórios e depois descobrindo que eles têm petróleo é o auge do meu Deus, olha o que eu perdi. Pelo que entendo, não sou especialista, mas pelo que entendo, a Inglaterra sabia disso e basicamente tem o controle. E tipo, nesse ponto, já estamos depois dos anos 1900, depois da partilha da África, a colonização já não está mais tão em alta. Há muito mais pressão para descolonizar. Você não pode simplesmente roubar os recursos de todos esses países. A escravidão foi abolida. O consenso geral de como esses impérios precisam operar está indo mais para a diplomacia de poder brando, acordos nos bastidores. E, como resultado, a Grã-Bretanha basicamente tem mandatos ali. Eles não estão colonizando esses países novamente. Eles são apenas os garantidores ou os guardiões desses países. E quando eles descobrem petróleo, basicamente fazem um acordo com os britânicos e dizem: olha, vamos te dar um preço realmente baixo por esse petróleo. Vocês vão ajudar com infraestrutura, extração, segurança e afins. Em troca, ofereceremos um ótimo acordo. E os Estados Unidos, basicamente, ou a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, basicamente dizem, tudo bem. Assim, os Estados Unidos mantêm boa relação com o Shah e recebem suas comissões por fora. Mas a pressão arterial meio que sai voluntariamente e diz, a gente não quer a dor de cabeça de ter que governar vocês, a gente só quer o seu petróleo. Então só nos dê o petróleo. Faz sentido. Sabe? Então é impressionante mesmo. Também é uma boa diplomacia por parte desses países do Oriente Médio, os sauditas, os bahreinitas e os emiratenses. Eles fizeram um bom trabalho negociando acordos com o Ocidente para basicamente dizer: ei, vocês podem ter mais poder que a gente, mas vocês não querem destruir esses campos de petróleo, certo? Vocês podem lutar, mas vamos ficar na boa e compensar vocês depois. Mas é simplesmente louco. É uma coisa insana, né? Vai ser interessante ver como isso se desenvolve. Eu não sei. É simplesmente insano ver como a economia global é afetada por esses choques, sabe? Tipo, você fecha o estreito ou deixa ele instável e de repente o dinheiro de todo mundo fica bagunçado e aí todo mundo fica tipo, ei, dá pra parar com isso? E as pessoas não ficam felizes. Também é interessante para o Irã que eles não precisem ter o melhor exército. Eles só precisam ser desestabilizadores o suficiente, que é basicamente o que eles vêm fazendo ao financiar esses grupos por procuração e o terror na região, esse tipo de coisa. Eles geram pressão e instabilidade que desmotivam o envolvimento das pessoas, que é o que eu entendo como o motivo pelo qual os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão alinhados com os Estados Unidos para derrubar o regime atual do Irã, porque eles pensam, olha, a gente quer se desenvolver aqui, queremos construir aqui, queremos o dinheiro americano,
Queremos desenvolver Abu Dhabi e Riad para serem grandes centros de turismo. E o fato de o Irã ser contra isso, de o Ayatollah estar pressionando contra isso, de eles financiarem esses outros grupos e a Guarda Revolucionária Iraniana estar causando problemas. Isso prejudica nossas finanças. Eles precisam sair. Há muito alinhamento com os Estados Unidos na região. Fazer uma mudança de regime. Infelizmente, são vidas americanas que vão ser perdidas e vão ser seus vizinhos, meus familiares, e pessoas assim que realmente vão ter que pagar as consequências por isso, o que é injusto. Por que sempre mandamos os pobres? Por que sempre mandamos os pobres? Sabe de que música é essa frase? Eu não sei. B.I.O.B. System of a Down. Você nunca ouviu essa música? Não. Dançando no deserto. Meu canto não é tão bom assim? É. Agradeço. Enfim, o que vocês acham? Tenho certeza de que há pessoas por aí muito mais inteligentes do que eu que realmente entendem de geopolítica e sabem o que está acontecendo. Então, por favor, deixem um comentário. Me informem se eu deixei passar alguma coisa. Coloquem um link se tiver algo que eu possa aprender mais. Eu adoro chegar ao fundo da questão e quero saber a verdade. Eu realmente não faço questão de estar certo aqui porque não sou tão inteligente assim. Se você não sabia nada sobre isso, o que aprendeu? Deixe um comentário dizendo se o episódio foi produtivo ou influente e se ajudou a informar sobre o mundo. Também temos o acampamento de religião. Lá eu exploro no que todos acreditam neste planeta. O Irã tem grande população xiita, sendo uma das maiores concentrações de muçulmanos xiitas. Se você não sabe o que é isso, temos um episódio explicando a diferença entre xiitas e sunitas. Confira isso no canal Acampamento de Religião. E também temos o acampamento de história, onde a gente se aprofunda em todas as coisas mais interessantes que já aconteceram na história, como a Revolução de 1979, a derrubada de Mohammad Mossadegh em 1953 no Irã. Se você se interessou por este episódio, provavelmente vai gostar desses episódios no acampamento de história. Mas se você prefere ficar com a gente aqui no canal principal, Acampamento Gagnon, você é mais do que bem-vindo. A gente lança esses episódios toda semana, 2 vezes por semana, e você pode conferir. Não esqueça de se inscrever, comentar, tudo isso. Também temos o acampamento RD, é lá que você pode comprar os produtos. Você também pode me ver ao vivo em markgagnonlive.com, com vários shows marcados para o fim do ano. E claro, temos a fogueira, onde todos se reúnem, patreon.com/campgagnon. Mal posso esperar para ver vocês lá. Mandem um alô, respondo todas as mensagens enquanto Cristo tagarela como sempre. Enfim, que Deus abençoe todos vocês, e nos vemos na próxima. Que a paz esteja com vocês. Adeus.